Olá, eu quero saudá-lo em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nós estamos vendo essa semana um dos males que infelizmente assolam a Igreja de Cristo ao longo dos séculos: a heresia, o desvio da verdade absoluta. Nós temos uma verdade absoluta, não é minha verdade, não é a sua verdade, não é a minha interpretação da Bíblia, também não é a sua. Há uma verdade absoluta colocada por Deus. E nós estamos vendo essa semana que a heresia é o desvio desta verdade. Os homens criam as suas verdades, reúnem outros pensamentos, consultam outras fontes para concluir que elas são necessárias para a igreja. Nós começamos a ver ontem o combate do primeiro aspecto desta heresia chamada Colossense, que é uma heresia dos dias de hoje, que é a insuficiência de Cristo. E Paulo vem combater esta heresia dizendo que Jesus fez uma obra. Ele é suficiente para fazer essa obra. Ele nos tirou do domínio das trevas e Ele fez algo mais. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esta obra foi feita na cruz do Calvário. Jesus é suficiente como Deus. Ele é a imagem do Deus unigênito, o primogênito de toda a criação, Paulo diz. Colossenses 1:15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é supremo nesta terra. Paulo diz que Ele é o Criador. Além de fazer a obra de salvação da raça humana, dos pecadores, Ele é o controlador absoluto desta terra. Verso 17 do capítulo 1, Paulo diz: Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus é eterno, absoluto. Inclusive, Ele é suficiente também para a igreja. Veja no versículo 18 do capítulo 1, Ele também é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça, isto é, o gestor, o criador, o administrador, o controlador do universo. E também, Paulo diz, Ele também, versículo 18 do capítulo 1, Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. Portanto, não sobra nada para ninguém no universo e na igreja. Ele, Paulo diz, é também a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Algumas versões dizem para que tudo tenha a primazia. Verso 19, Paulo termina dizendo: porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Cristo para Paulo era pleno, absoluto, soberano, suficiente para a igreja e para o universo. Portanto, esta heresia que destrona Cristo da igreja, este ensino que torna Cristo insuficiente, é uma heresia. Por exemplo, você diz que crê em Jesus Cristo como teu Salvador, mas você lê horóscopo para se preparar para o futuro. Você anda com um pé de coelho no chaveiro do carro. Você anda com uma nota de dólar na carteira. Ao final do ano, dia 31 para o dia 1º, você só passa de branco para atrair paz, ou passa de amarelo para atrair riquezas. Ora,
Cristo não é suficiente, a oração não basta. Se você que diz que crê em Jesus Cristo, ao mesmo tempo acredita no purgatório, Cristo deixou de ser suficiente, porque o purgatório é para completar a obra do perdão dos pecados, que Cristo não foi suficiente. Então veja que esse primeiro aspecto da insuficiência de Cristo está hoje nas igrejas. Hoje nós veremos o segundo aspecto desta heresia colossense, que, lembrando, era um sincretismo religioso dentro da igreja de Colossos. Não era só cristianismo, não era só Jesus, era Jesus e Platão, era Jesus e as religiões de mistério, era Jesus e o ascetismo, era Jesus e o misticismo, isto é, elementos reunidos que favorecem a salvação do homem ensinado nas igrejas, na igreja de Colossos, e muitas dessas heresias podemos também constatar que estão nas igrejas de hoje. Primeiro aspecto da insuficiência de Cristo, Paulo resolveu. Agora ele vai tratar do segundo aspecto desta heresia. Lembra que ela é uma sopa de letrinha, ela é um caldeirão, tem muitos ingredientes. O segundo ingrediente desta heresia é a filosofia, o conhecimento humano. As pessoas trazem seus conhecimentos humanos, suas verdades, leem livros, trazem para a igreja para contribuir para a leitura bíblica, para a teologia bíblica, para o evangelho. Onde nós encontramos isso? Vamos para o capítulo 2 agora, lembrando que Paulo combate esta heresia colossense nos 2 primeiros capítulos do livro de Colossenses. Capítulo 2, versículo 8, Paulo fala o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos torne presa por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo e não de acordo com Cristo. Paulo começa dizendo: tenham cuidado, porque dentro da igreja de vocês, da igreja de Colossos, há membros que estão trazendo suas filosofias, suas ideologias, seus ensinamentos que aprendem no mundo para dentro da igreja, para, reunido com a fé cristã, ensinar outra coisa que para Paulo era um desvio sério da igreja. Então ele começa dizendo para os membros terem o quê? Cuidado. Tende cuidado. Que cuidado é este? Para que ninguém vos torne por presa. Este ensinamento escraviza as pessoas. Essas ideologias escravizam as pessoas. Paulo reconhece isto. Tende cuidado para que ninguém, olha só, promovido por pessoas da igreja, ninguém está autorizado a escravizar o outro, trazendo desvios do evangelho ao evangelho. Tende cuidado para que ninguém vos torne por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias. Portanto, Paulo está preocupado aqui com essas ideologias, filosofias que ele cita aqui. E a palavra no grego é filosofia mesmo. O que é filosofia? Filéu, uma palavra grega para amor. Logos, logia, é o estudo, é a palavra. Então, é o estudo, é a pessoa que ama o saber. Filósofo é a pessoa que ama o conhecimento, ama o saber. Amar o conhecimento, amar o saber é ruim? Não é. Todos nós devemos buscar conhecimento, mas um conhecimento que borra a imagem do evangelho verdadeiro deixa de ser um bom conhecimento. Um conhecimento que vem para substituir o evangelho, para completar o evangelho, a doutrina da verdade de Deus, deixa de ser uma coisa boa. E Paulo estava reconhecendo aqui em uma igreja, nenhuma cidade grega, que eles tinham que ter cuidado com o que eles vinham trazendo da vida secular deles. Tende cuidado
para que ninguém vos torne por presa, por meio de filosofias e sutilezas. Filosofias e sutilezas. Aquilo que entra na igreja sutilmente. O feminismo, por exemplo, entra na igreja sutilmente. Aí as irmãs deixam de estar amparadas e seguras pelo ensino bíblico acerca do casamento e da função da mulher no casamento. Algumas irmãs adotam o feminismo, não querem nem mais casar. Ora, Paulo está cuidando aqui para que a igreja tenha cuidado com essas filosofias e essas sutilezas que chegam na igreja, ensinamentos que chegam a partir de onde? Qual é a fonte destas filosofias e vãs sutilezas? Sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens. Isto é, não vem de Deus. Lembra que eu falei que a verdade absoluta vem de Deus? Ele é a verdade. Jesus disse uma vez, eu sou o caminho, a verdade. Portanto, se nós estamos questionando a verdade absoluta, é claro que nós vamos trazer algo para ficar no lugar dessa verdade absoluta. Se nós consideramos a verdade do Evangelho insuficiente, é claro que eu vou trazer algo para completar essa verdade. E esta verdade não vem de Deus. Paulo diz uma coisa que nos alerta. Ela vem da tradição dos homens, segundo a tradição dos homens, conforme, em segundo lugar, conforme os espíritos elementares do mundo. De onde vêm essas filosofias e vãs sutilezas, ou sutilezas vazias? Elas vêm da tradição dos homens. Os homens criam esses ensinos. Eles trazem no meio deles. Os homens decidem o que crer, decidem o que trazer para a igreja. Segundo lugar, que é algo mais... Essa tradição dos homens tem a ver com a humanidade, né? Paulo está tratando de aspecto bem humano aqui. Agora ele vai tratar de um aspecto espiritual, conforme os espíritos elementares do mundo. Paulo está dizendo aqui que era comum no mundo grego, desta época, principalmente, desta região principalmente, que as pessoas eram guiadas pelos astros, pela lua, pelas estrelas, pela astrologia. Os espíritos elementares do mundo é isto. Portanto, pessoas cristãs que estão trazendo para a igreja astrologia, conhecimentos da tradição humana. E Paulo é enfático quando ele diz, tende cuidado. Ele não diz assim, olha, eu acho que vocês têm que estudar, reter o que é bom, não. Tenham cuidado para que ninguém vos torne por presa. Filosofias, sutilezas vazias que chegam dentro da igreja, sutilezas vazias e filosofias que vêm da tradição humana, das filosofias humanas, algo bem humano, material, mas também, e mais perigoso, algo espiritual. Crentes, como já disse, que trazem para a igreja este aspecto espiritual de passar o final do ano todo de branco, para atrair paz, ou vestir roupas íntimas na cor vermelha para atrair amor. Olha só, veja que Paulo está combatendo isto. Isso chega na vida de um cristão, e ele entra na igreja com isso e começa a ensinar isso. E Paulo diz, tenham cuidado para que ninguém vos torne por presa por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo. Pessoas sendo guiadas pelos espíritos, pelos astros, e não, Paulo termina, e não de acordo com Cristo. Portanto, devemos estar presos, como Paulo se intitula, escravo de Cristo, não dessas filosofias, não da tradição humana, não dos espíritos ou dos astros que eram adorados nessa época e até hoje o são. Paulo está dizendo, tenham cuidado com tudo isso, porque nós devemos ser escravos de Cristo, suficiente
para a nossa salvação e para a vida da igreja. Que Deus o abençoe.